Os eventos que vou relatar ocorreram na Austrália, em 1996. O corpo de uma mulher, mãe de 2 filhos, foi encontrado e, aparentemente, o assassino cometeu o crime de maneira impecável. Para solucioná-lo, a polícia teve que utilizar um método raro, nunca antes empregado no país. O estado de Queensland, localizado na costa leste da Austrália, costuma surpreender quem o visita. A maior parte de Queensland está situada ao norte do Trópico de Capricórnio, o que representa um desafio para quem tenta colonizar essa região. Com o tempo, o clima, que inicialmente era visto como uma desvantagem, acabou se tornando uma vantagem. Atualmente, Queensland é conhecido como o estado ensolarado, muito popular entre turistas. Suas atrações incluem não apenas praias paradisíacas e parques nacionais, mas também ilhas incríveis e a Grande Barreira de Coral, uma das 7 maravilhas naturais do mundo, segundo a CNN. Infelizmente, até mesmo em locais tão deslumbrantes como Queensland, ocorrem tragédias. Em 31 de agosto, último dia do inverno australiano, por volta das 8h30, um casal em férias em Noosa decidiu fazer uma caminhada pelo Parque Nacional. Não tinham ido muito longe quando encontraram o corpo de uma mulher, escondido entre os arbustos e fora do alcance de curiosos, já que o local ficava apenas a algumas centenas de metros de uma das praias mais populares. Ela usava calças vermelhas e uma blusa preta, com o rosto voltado para o chão. O casal imediatamente chamou a polícia, que isolou a área e iniciou a perícia no local. A vítima aparentava ter entre 25 e 30 anos, com cabelos escuros até os ombros. Era evidente que ela estava ali há poucas horas, já que o crime havia ocorrido recentemente. Posteriormente, o legista determinou que a morte aconteceu entre 18 horas e 19 horas do dia anterior. Ela apresentava hematomas no rosto, indicando agressões, e sinais de estrangulamento no pescoço. Como Noosa é um dos destinos turísticos mais visitados da Austrália, a polícia iniciou a investigação para descobrir se a mulher era residente local ou se estava apenas de passagem. Talvez ela tenha sido atacada no centro e depois levada até o local, ou o crime tenha ocorrido na praia. Ou será que ela conheceu o assassino em um clube noturno? Inicialmente, a polícia suspeitou que ela pudesse ter visitado um clube, já que estava bem vestida. A perícia revelou várias pistas, como vestígios de cabelo e fibras na roupa da vítima, pegadas de sapato que levavam até e a partir do corpo, e amostras de solo e plantas da área. Essas evidências poderiam ajudar a ligar um possível suspeito ao crime, caso fosse identificado. Uma das primeiras tarefas da polícia foi identificar a vítima. Estatísticas de 2017 mostram que, globalmente, apenas 1 em cada 5 homicídios é cometido por um parceiro ou outro membro da família, sendo que a maioria das vítimas são mulheres, 64%, em comparação aos homens, 36%. Não foram encontrados documentos com a vítima, mas alguns detalhes ajudaram a identificá-la rapidamente. Ela usava vários brincos, com 5 anéis em uma orelha e 4 na outra, além de várias tatuagens, incluindo Cupido, Saturno, estrelas, uma rosa e as palavras mamãe e papai. O que mais chamou a atenção da polícia foram 2 desenhos de pássaros com pergaminhos nos bicos, com os nomes Michael e Corey escritos neles, o que parecia ter grande significado para a vítima. A polícia divulgou informações sobre as tatuagens e um anel prateado com a letra C para tentar identificar a mulher. Logo após, a notícia se espalhou e, em menos de 24 horas, a identidade da vítima foi confirmada. Ela era Samantha Bosford, de 29 anos, mãe de 2 filhos pequenos e funcionária de um bar e hotel na cidade de Gympie, a 65 quilômetros ao norte de Noosa. Seus pais estavam preocupados, pois Samantha não havia atendido suas ligações na sexta-feira, como de costume. Quando souberam do assassinato, temeram o pior, mas esperavam que fosse apenas uma coincidência. No entanto, logo perceberam que era quase impossível outra pessoa ter as mesmas tatuagens e no mesmo local. Após confirmar a identidade da vítima como sendo Samantha Bosworth, de 29 anos, a polícia foi até a casa onde ela morava com os filhos para investigar. Ao entrarem pela garagem, notaram manchas de sangue que iam da garagem para dentro da casa. Também encontraram vestígios semelhantes no tapete do quarto e na sala de jantar. Na sala de jantar, parecia que alguém havia tentado limpar as manchas. Embora os criminosos geralmente tentem apagar todas as evidências, a limpeza neste caso foi feita de forma mal executada. A polícia recolheu amostras de sangue de diferentes cômodos da casa, na esperança de encontrar DNA do assassino. O quarto parecia ser o local de uma luta, e como o rosto de Samantha tinha sinais de agressão, a polícia começou a suspeitar que o crime tivesse ocorrido ali. No chão do quarto,
Um secador de cabelo foi encontrado e, ao examinarem o cabo, descobriram pequenas manchas de sangue, levando a crer que o secador poderia ter sido usado como arma. Também foi encontrado um pingente na máquina de lavar, que a mãe de Samantha reconheceu como sendo um dos favoritos de sua filha. O pingente havia sido dado a Samantha por seu tio, que morava na Grã-Bretanha, e, na época, ele só poderia ser adquirido em uma região específica do país. Para os pais de Samantha, era impensável que outra pessoa possuísse um pingente igual. A polícia também notou que não havia sinais de arrombamento nas portas da frente ou na garagem, mas observaram que alguém havia retirado a tela de uma janela. Outro detalhe estranho foi a ausência do carro de Samantha na garagem. A polícia não sabia onde estava o veículo, nem o encontraram no estacionamento próximo ao Parque Nacional. Isso levantou a dúvida: como Samantha chegou a Noosa, distante 1 hora de sua casa? Ela ainda estava viva quando chegou lá ou foi assassinada em sua casa e o corpo foi descartado no Parque Nacional? Com o progresso da investigação, surgiram mais perguntas. A polícia obteve os resultados da autópsia, que confirmaram que a causa da morte de Samantha foi asfixia. No entanto, o legista também identificou algumas lesões no corpo que poderiam ter causado sangramento, mas as roupas de Samantha estavam limpas. A polícia acreditava que as roupas em que ela foi encontrada haviam sido colocadas nela após sua morte. O local do crime parecia ser a própria casa de Samantha, já que vestígios de sangue e roupas molhadas com manchas de sangue foram encontrados na máquina de lavar. No mesmo dia em que o corpo de Samantha foi encontrado, alguns de seus amigos procuraram a polícia. Um deles foi seu ex-marido, Michael Bodsworth. Ele disse ter ouvido as notícias sobre a mulher com tatuagens dos nomes Michael e Corey e sugeriu que poderia ser Samantha, já que ela tinha filhos com ele. A polícia, então, o interrogou. Michael contou que o relacionamento deles durou cerca de 11 anos, mas ele bebia muito, o que causava brigas frequentes. Eventualmente, Samantha pediu que ele saísse de casa. Quando questionado sobre quando isso ocorreu, Michael disse que se separaram há cerca de 3 ou 4 meses, e ele precisou mudar suas coisas para um quarto de hotel onde Samantha trabalhava. Quando a polícia conversou com os pais de Samantha, eles revelaram que Michael havia omitido muitos detalhes sobre o relacionamento deles. Além de beber e brigar com Samantha, ele a ameaçava de morte. Michael frequentemente dizia que os filhos poderiam ficar sem mãe e que ele mataria a todos, inclusive a si mesmo, para que todos voltassem a ser uma família feliz. Os pais de Samantha afirmaram que os conflitos não se limitavam a discussões verbais, mas eram muito mais sérios. Embora não tivessem provas concretas, estavam convencidos de que Michael seria capaz de cometer algo tão extremo. A polícia sabia que, em muitos casos, o término de um relacionamento era o fator desencadeante de um assassinato, especialmente em homens com desejo forte de controlar suas parceiras. Um estudo de 2018 a 2019 mostrou que cerca de 43% das mulheres assassinadas por parceiros atuais ou ex-parceiros haviam terminado o relacionamento. Com isso em mente, os investigadores começaram a focar em Michael como principal suspeito. A polícia então fez mais perguntas a Michael, como quando foi a última vez que ele viu Samantha. Ele disse que se encontraram na sexta-feira, 30 de agosto, no hotel onde ele estava hospedado e ela trabalhava, por volta das 17 horas. Segundo ele, conversaram por alguns minutos perto das escadas que levavam ao segundo andar. Samantha lhe contou que tinha levado as crianças para a casa dos pais dele, e Michael perguntou se poderia ir à casa de Samantha mais tarde para tomar um banho, já que o aquecimento de água do hotel estava quebrado. Samantha não se opôs, então ele subiu ao quarto, pegou roupas limpas e foi para a casa dos pais dela. Quando saiu de lá, por volta das 18h30, ele foi ao mercado comprar cigarros. Michael forneceu detalhes muito específicos sobre o que fez no dia da morte de Samantha, lembrando até o minuto exato de cada ação. Isso levantou suspeitas nos investigadores, pois parecia estranho ele se lembrar de cada detalhe com tanta clareza. Quando perguntado sobre a possível razão de Samantha ter ido a Noosa, Michael disse que não conseguia pensar em nenhuma explicação, já que nunca haviam ido lá juntos. A polícia suspeitava que Michael tivesse alguma relação com o assassinato de Samantha e pediu permissão para revistar seu quarto de hotel e pegar algumas de suas roupas. Michael concordou sem hesitar. Ao entrarem no bar do hotel, o local estava cheio, e todos pareciam já ter formado suas opiniões sobre quem poderia ser o assassino, já que em uma cidade pequena como Gympie, os rumores se espalham rápido. Muitos acreditavam que Michael era o culpado. Entre os presentes estava Scott Knowles, o homem com quem Samantha estava se relacionando. Ele tentou agredir Michael, mas foi contido por seus amigos enquanto a polícia subia as escadas para o quarto de Michael.
A cidade inteira parecia já ter decidido que Michael Bodsworth era o assassino, o que deixava o ambiente ainda mais tenso. Na sala de interrogatório, os policiais perguntaram a Michael se ele sentia ciúmes de Samantha por ela ter se envolvido rapidamente com outro homem. Michael negou. Segundo ele, o relacionamento de Samantha e Scott era apenas platônico. No entanto, ele disse que, se tivessem começado um relacionamento mais sério, e se Scott tivesse se mudado para a casa de Samantha, ele lidaria com isso de forma compreensiva. Parecia que Michael estava sendo bastante tolerante com o novo namorado de sua ex-mulher. Os policiais examinaram o quarto de Michael Bodsworth, tiraram algumas fotos e pegaram as roupas que ele usava no dia 30 de agosto. As roupas estavam lavadas e ainda secando no varal fora da janela. Os detetives notaram a facilidade com que Michael concordou em entregar suas roupas à polícia. Muitas pessoas, em sua posição, ficariam irritadas, mas ele parecia não se importar. Michael estava disposto a fazer qualquer coisa para confirmar sua versão dos acontecimentos. Após a busca, os policiais acompanharam Michael até a casa de seus pais para evitar uma briga entre ele e Scott. Ambos estavam sob suspeita, mas as autoridades ainda consideravam que o ex-marido de Samantha era o principal suspeito. Durante a investigação, os detetives notaram vários arranhões e pequenos cortes nas mãos de Michael. Ele explicou que esses ferimentos haviam ocorrido no trabalho, por volta do meio-dia de sexta-feira, 30 de agosto. Quando a polícia pediu uma amostra de sangue voluntária, ele se recusou, mas não por ter algo a esconder. Ele tinha um grande medo de agulhas. Então, os policiais pediram uma amostra de saliva, e Michael concordou. Naquele momento, a polícia ainda aguardava os resultados dos testes de materiais encontrados sob as unhas de Samantha. Na noite de sexta-feira, 30 de agosto, os policiais receberam uma informação importante. O carro de Samantha foi encontrado. Ele estava estacionado a alguns quilômetros de sua casa, em um estacionamento de um clube noturno local. No banco do motorista, no chão e na parte traseira do carro, haviam várias folhas pequenas, pedaços de casca, flores e outros itens de origem vegetal. Fora do carro, havia uma camada de pólen, e na placa do veículo, os especialistas encontraram um pedaço de pólen. A princípio, parecia ser pólen de acácia, comum na área do parque onde o corpo de Samantha foi encontrado. A polícia recolheu toda a vegetação e outras evidências, como cigarros na cinzeira. Os cigarros eram da marca Long Beach, que Samantha costumava fumar. Curiosamente, Michael havia comprado 2 caixas dessa marca no dia do assassinato. Durante o interrogatório, Michael afirmou que já havia estado várias vezes no carro de Samantha, mas nunca o dirigiu. Ele sempre sentava no banco do passageiro. Michael também entregou um recibo de loja e várias chaves de Samantha, que ele encontrou em seu quarto e acreditou que ela tivesse esquecido lá na noite de sexta-feira. Ele não entendia como as chaves tinham parado ali, mas assumiu que elas deixará lá por engano. Michael disse que, embora estivessem separados, Samantha ainda o ajudava com seu quarto, coletando suas roupas sujas para lavá-las. Isso acontecia uma vez por semana, o que lhe poupava dinheiro, já que teria que pagar pelo uso da lavanderia do motel. Apesar de não estarem mais juntos, Samantha ainda ajudava seu ex-marido porque ele era o pai de seus filhos e ela queria facilitar a vida dele. No domingo, 1º de setembro, a polícia pediu ajuda dos moradores locais, solicitando que quem tivesse visto o carro de Samantha, um Toyota Corolla branco, naquela noite, entrasse em contato. Os detetives acreditavam fortemente que o assassino de Samantha havia levado até o parque em seu carro. Para tentar obter mais informações, a polícia montou um ponto de coleta perto do local onde o corpo de Samantha foi encontrado, na esperança de que alguém lembrasse de algo relevante. Apenas 2 dias haviam se passado desde o assassinato, e ainda havia a possibilidade de encontrar testemunhas. De fato, algumas começaram a surgir. Em Gimpe, algumas pessoas relataram ter visto um carro semelhante ao de Samantha por volta das 19h30, com um homem dirigindo e uma mulher de chapéu no banco do passageiro. Contudo, a polícia não conseguiu confirmar se realmente era o carro de Samantha. No entanto, uma informação mais confiável veio de um motorista de caminhão, o Sr. Higgins, que afirmou ter visto o Toyota de Samantha na estrada. Ele estava certo de que era o carro dela, pois se lembrava da placa. Naquela noite, ele estava transportando uma carga e ficou preso atrás do Toyota por algum tempo, notando que o carro estava tão devagar que não conseguiu continuar seguindo. Ele o ultrapassou, mas depois, ao subir uma colina, o carro apareceu novamente à frente, ainda com uma velocidade muito baixa. Foi nesse momento que Higgins percebeu o número da placa. Embora não tenha visto quem estava dirigindo,
Ele estava convencido de que era o carro de Samantha. A polícia agora acreditava que a pessoa que estava dirigindo o carro de Samantha naquela noite o estacionou no clube noturno intencionalmente, para desviar a investigação e sugerir que Samantha havia ido até lá e encontrado o assassino. Michael Bodsworth, o ex-marido de Samantha, ainda era o principal suspeito, e os investigadores queriam interrogar todas as pessoas que conheciam o casal e que poderiam ter visto ambos naquele dia. Testemunhas poderiam confirmar ou refutar a versão de Michael. Uma das testemunhas foi Christine, uma funcionária do Hotel Palin, que presenciou uma conversa entre o casal. De acordo com Michael, eles apenas conversaram, mas Christine afirmou que estavam brigando. Ela não sabia o motivo, mas o comportamento do casal não a surpreendeu, pois eles brigavam sempre que se encontravam no hotel. Sempre que Samantha falava com outro homem, Michael se intrometia na conversa ou simplesmente agarrava a ex-mulher pelo braço e a levava embora. Christine também confirmou que Michael pediu para ela lavar suas roupas, algo que logo chamou sua atenção, já que normalmente era Samantha quem fazia isso por ele. Durante os 3 ou 4 meses em que Michael morou no hotel, ele nunca lavou suas próprias roupas. Outro fato estranho foi que Michael trouxe seus filhos para o hotel e os manteve lá o dia todo, quando o lugar não tinha atrações e o bar não era adequado para crianças pequenas. Quando passava tempo com os filhos, ele geralmente os levava à praia ou ao zoológico. Christine também percebeu que Michael perguntou aos hóspedes e funcionários se alguém havia visto Samantha e que ele estava mostrando o recibo da loja de 30 de agosto, tentando descobrir o horário exato da compra das 2 caixas de cigarro. Em 5 de setembro de 1996, em uma pequena capela, amigos e familiares se despediram de Samantha Bodsworth, de 29 anos. Mais de 100 pessoas compareceram à cerimônia para prestar homenagem a uma mulher que sempre esteve disposta a ajudar os outros. Você estava tão feliz e agora se foi de forma tão trágica, disse sua mãe, Samantha Linhol, entre lágrimas. Mas seu amor e sua memória viverão para sempre em nossos corações. Malcolm Hall e Scott Knowles, o homem com quem Samantha estava se relacionando, estavam profundamente desapontados e irritados com a polícia, pois o caso não avançava. Não havia evidências suficientes para prender alguém, e a polícia não podia consolar os presentes dizendo que havia encontrado o responsável pela morte de Samantha. Apenas 6 dias haviam se passado, e a polícia ainda não tinha os resultados dos testes de materiais encontrados sob as unhas de Samantha, nem o sangue encontrado em sua casa, nem a vegetação encontrada no carro. Uma das pessoas que tentou ajudar na investigação foi uma mulher que lia cartas de tarô, cobrando 3 shekels. Ela conhecia tanto Michael quanto Samantha e já havia feito várias previsões para ambos. Ela disse que parecia haver uma conexão entre Michael e ela e, se ele realmente tivesse matado Samantha, poderia ter lhe contado sobre isso. Patrícia queria conversar com Michael no parque e estava pronta para ajudar os detetives a obter uma confissão. Usando um dispositivo de escuta, ela gravou a conversa entre eles. Durante o diálogo, Patrícia perguntou a Michael como ele estava, e ele respondeu que estava bem, mas precisava estar alerta, pois havia pessoas que o consideravam culpado e estavam dispostas a matá-lo com as próprias mãos. Patrícia então lhe disse que Samantha havia se mostrado várias vezes para ela e lhe pediu para conversar com Michael. Patrícia fez uma leitura de tarô, e as cartas indicaram que a situação para Michael não parecia boa, o que não surpreendeu o ex-marido. Ele respondeu que a situação para ele realmente parecia péssima. Patrícia tentou convencê-lo a contar a verdade, dizendo que, se Samantha tivesse matado alguém, ele poderia falar com ela sobre isso, e ela não o julgaria. Em resposta, Michael insistiu em sua inocência, afirmando que já havia respondido todas as perguntas da polícia e fornecido tudo o que eles pediram, exceto uma amostra de sangue. Em vez disso, ele deu uma amostra de saliva, embora acreditasse que isso não faria diferença, pois a polícia certamente encontraria seu DNA na casa de sua ex-mulher, já que ele havia morado lá. Michael estava certo. O DNA dele foi encontrado na casa de Samantha, primeiro em um pano de prato na cozinha, depois no chão do quarto. Além disso, seu DNA foi encontrado em um dos 5 cigarros na cinzeira da mesa de cabeceira. Curiosamente, nenhum dos cigarros na cinzeira do carro de Samantha continha seu DNA. Mais tarde, a polícia obteve os resultados da análise de DNA com o médico legista. O DNA de Michael foi encontrado também sob as unhas de Samantha, o que claramente mudou o rumo do caso, pois agora a polícia tinha evidências de que houve uma briga entre ele e Samantha. Mas isso não era suficiente para prender Michael por homicídio. Era necessário também provar que ele não apenas esteve na casa de Samantha, mas também no Parque Nacional Noosa, onde o corpo dela foi encontrado. Durante o interrogatório, Michael afirmou que nunca havia estado no parque, nem com Samantha, nem sem ela.
A única coisa que poderia ligar o carro de Samantha, o local onde o corpo foi encontrado e o assassino eram as plantas e suas partículas de pólen. Naquela época, a polinologia, a ciência que estuda o pólen e os esporos das plantas, fungos e bactérias, nunca havia sido usada na Austrália para resolver crimes. Até 1996, a polinologia havia sido utilizada em investigações criminais apenas 9 vezes em todo o mundo. O pólen e os esporos são extremamente pequenos, mas se formam em grande quantidade e são muito resistentes à decomposição, o que os torna ideais para exames forenses. Amostras de pólen podem ser retiradas de várias fontes, como roupas, cabelos ou até da cavidade nasal. O pólen se adere facilmente a diferentes superfícies e pode ser transportado para outras áreas, como a sola dos sapatos, roupas, tecidos, cordas e pelos, funcionando como armadilhas perfeitas para os investigadores, pois são compostos por minúsculas fibras entrelaçadas. Na criminologia, o uso principal dessa ciência é estabelecer conexões entre pessoas, objetos ou locais. Por exemplo, pode-se vincular um carro a um local de crime, 2 vítimas entre si ou até 2 locais diferentes de um crime. Assim, a polinologia pode ser usada para determinar onde um crime ocorreu. Quando a polícia decidiu usar a polinologia, já haviam se passado 3 meses desde o assassinato. Nesse tempo, Lynn e Malcolm Hall estava lutando pela guarda dos filhos de Samantha, Michael e Corey. Eles estavam convencidos de que o ex-marido de Samantha havia matado a mãe e não acreditavam em outra explicação. Não queriam que os meninos morassem com o homem que consideravam responsável pela morte da mãe. O caso foi ganho pelos Halls quando Michael perdeu a guarda das crianças. Sem mais razões para ficar em Gympie, ele fez as malas e se mudou para Dalby. Os pais de Samantha sentiam que não havia mais esperança de conseguir justiça e agora só podiam esperar o melhor. Antes de deixar Gympie, Michael Bodsworth fez uma última tentativa de convencer a todos de sua inocência. Ele fez uma cruz de madeira, pintou-a de branco e escreveu nela as datas de nascimento e morte de Samantha, amarrando-a a uma árvore no Parque Nacional Noosa. Curiosamente, ele deixou a cruz bem distante da área onde o corpo de Samantha foi encontrado, o que parecia indicar que ele não sabia exatamente onde o corpo havia sido descartado. Pouco antes de Michael deixar Gympie, a polícia entrou em contato com a doutora Lynn Mill, especialista da Universidade da Austrália Ocidental. A doutora Mill era polinologista, mas nunca havia trabalhado com a polícia antes, o que representava um desafio tanto para ela quanto para os investigadores australianos. Lynn Mill deveria verificar se havia alguma ligação entre Michael Bodsworth, o carro de Samantha e as árvores e arbustos floridos que a polícia havia observado no Parque Nacional, onde o corpo foi encontrado. No final de agosto, 2 tipos de acácia estavam florescendo no parque. O primeiro era a acácia de folhas longas, que foi encontrada na parte de trás do carro de Samantha, especificamente na placa. Esse tipo de acácia também foi coletado do carpete do carro com um aspirador. Isso provava que alguém havia dirigido o carro de Samantha até o Parque Nacional Noosa. O carro estava claramente próximo ao local onde o corpo foi encontrado. A doutora Mill podia afirmar isso com confiança porque, segundo ela, a acácia não é uma planta cujos esporos flutuam livremente no ar. Eles são transportados por animais ou insetos. Para que o pólen chegasse ao interior do carro e aos assentos, era necessário um contato direto, o que indicava que o motorista havia tocado os arbustos floridos com a parte de trás do carro, transferindo o pólen para o interior. Se Michael Bodsworth tivesse transportado o corpo de Samantha, seu pólen de acácia de folhas longas deveria estar nas roupas dele. Após o assassinato, ele lavou todas as suas roupas, mas isso não significava que todo o pólen tivesse sido removido. Em alguns casos, o pólen pode resistir a diversas lavagens. Claro, não seriam encontrados milhares de grãos de pólen, mas alguns poucos, suficientes para provar a conexão com o crime. Naquela noite, as roupas de Michael Bodsworth consistiam em um tecido que funcionava como uma verdadeira armadilha para o pólen. Uma lavagem não seria suficiente para remover todos os grãos. Mill encontrou alguns grãos de pólen de acácia de folhas longas entre as fibras do tecido, o que provava que Michael Bodsworth mentiu. Ele realmente esteve no Parque Nacional e provavelmente foi ele quem matou Samantha. Pela primeira vez, a polícia australiana usou a polinologia para ligar um suspeito a um assassinato. No entanto, antes de realizar a prisão, os investigadores queriam confirmar um detalhe. Eles seguiram o caminho que Michael Bodsworth fez no dia do assassinato de Samantha. Como mencionei, Michael disse que foi a pé do seu carro até a casa de Samantha e voltou. A polícia precisava verificar se havia árvores ou arbustos de acácia no caminho, os quais ele poderia ter tocado. Descobriram que em Gympie também crescia acácia,
mas as árvores e arbustos ficavam longe da estrada, e, além disso, o tipo de acácia presente lá florescia em outra época do ano. Mil queria ter certeza de que não estava cometendo um erro, já que suas evidências poderiam levar alguém à prisão. Para garantir, ela comparou os grãos de pólen de acácia de folhas longas encontrados no Parque Nacional com os da acácia encontrada em Gympie. Eles eram completamente diferentes. Mil estava certa. Quando a polícia finalmente localizou Michael Bodsworth, já haviam se passado 8 meses desde o assassinato. Eles o encontraram em uma estação de serviço em Christie's Beach, a 30 minutos de Dalby. Michael parecia surpreso e assustado. Já havia se passado tanto tempo que ele acreditava que ficaria impune. Na quarta-feira, 23 de abril de 1997, Michael Bodsworth, de 36 anos, foi formalmente acusado de assassinato. Quando os detetives o estavam levando de volta para Queensland, ele disse que queria contar a verdade. No entanto, como não havia dispositivos de gravação, pediram que ele aguardasse até chegarem à delegacia. Naquela mesma noite, na sala de interrogatórios da delegacia de Maroochydore, Michael confessou que, na noite fatal, Samantha o havia pego na loja. Durante o trajeto, discutiram. Samantha lhe disse que ele não poderia mais pegar os filhos nos finais de semana, porque o pai dela o havia visto várias vezes dirigindo acima da velocidade, colocando as crianças em risco. Michael estava furioso. Segundo ele, as crianças eram tudo para ele, e, quando sua ex-mulher lhe proibiu de vê-las, algo quebrou dentro dele. Ele atacou Samantha, a estrangulou, mas, de acordo com Michael, não se lembrava exatamente como isso aconteceu. Ele entrou em pânico ao perceber o que havia feito e decidiu esconder as evidências. Michael percebeu que a roupa de Samantha estava suja, como se ela não fosse sair de casa daquela maneira. Então, ele a vestiu com roupas limpas, como se ela tivesse decidido sair. Colocou o corpo dela no carro dela, sentou-a no banco da frente e a levou para Noosa. Michael estacionou o carro de maneira que a parte traseira ficasse praticamente no meio de um arbusto de acácia. Ele carregou o corpo para o mato e deixou Samantha na trilha à noite, completamente no escuro. Depois, voltou para Gympie e estacionou o carro de Samantha perto de uma boate. Os detetives estavam certos. Ele queria que todos acreditassem que Samantha tinha ido à boate naquela noite. Claro, ninguém acreditou que Michael Bodsworth tivesse matado Samantha por acidente. Os detetives já haviam notado que ele tinha uma personalidade estável e acreditavam que ele havia tomado a decisão consciente de matá-la. Eles duvidavam que Samantha tivesse ido buscar Michael na loja, pois, como já mencionei, seus pais disseram que ela nunca sairia de casa sem maquiagem. Samantha provavelmente já havia chegado em casa e tomado banho, por isso estava sem maquiagem quando foi agredida por Michael, que a espancou e a estrangulou. Em seguida, ele tentou esconder todas as evidências, colocando as roupas dela na máquina de lavar e limpando as manchas visíveis no carpete. Embora tivesse confessado sua culpa anteriormente, Michael negou suas declarações no tribunal. Contudo, os jurados perceberam que ele estava mentindo. As evidências reunidas pela polícia, como seu DNA encontrado na casa de Samantha e sob suas unhas, o pólen de acácia que o conectava ao local onde o corpo foi encontrado e ao carro de Samantha, e ainda sua confissão gravada, foram suficientes para convencer o júri de sua culpa. Michael foi condenado à prisão perpétua, com um período mínimo de 13 anos. Ele poderia solicitar liberdade condicional em 2010, mas seu pedido foi negado. Contudo, em 2019, após cumprir 21 anos de prisão, ele foi libertado e, atualmente, vive em algum lugar da Austrália. Seu local de residência é desconhecido, assim como se ele ainda usa seu nome verdadeiro ou mudou de identidade para ocultar o fato de que matou sua ex-esposa, com quem viveu por 11 anos. Se estivesse viva, Samantha teria 56 anos hoje.